É muito engraçado. Quando o Bolsonaro estava no poder e tinha a obrigação de dar satisfações à sociedade brasileira com o respeito e a dignidade que se espera de um presidente da República, ele chamava repórter de burra, gritava com a imprensa, deixava jornalista falando sozinho, ironizava, humilhava. Mas veja como é a vida. Agora que ele está sendo acusado de crimes gravíssimos, agora que ele não tem mais o poder e... que ironia, agora que na mesma situação qualquer inocente estaria realmente com razão indignado, ele dialoga, ele pede paz, ele diz que 2022 é a página virada e ainda propõe sutilmente um acordo com o novo governo. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike e comente sempre, porque o seu comentário é parte importante desse trabalho. Eu sei, especialmente você que não entendeu a gravidade dos acontecimentos recentes, gostaria que eu tivesse focado nas críticas ao governo Lula. Tem muitas, vai ser muito difícil para o Lula administrar os interesses regionais da base dele, que é diversa, porque ano que vem... tem eleições municipais. Foi constrangedora a briga do Randolph Rodrigues com Marina Silva. Imagina só, o Randolph é líder do governo no Senado e brigou com a ministra porque o IBAMA negou uma licença para a Petrobras furar a foz do Rio Amazonas para tirar petróleo. Randolph foi a público reclamar. Foi muito criticado por isso, porque a pauta ambiental é estratégica para a política interna e principalmente externa do país. Mas o Randolph, na minha opinião, mandou mal demais, com declarações inflamadas, jogando para a torcida dele no Amapá e só. Saiu do Partido Rede Sustentabilidade, que era o mesmo da Marina e que tem sustentabilidade no nome. Crise totalmente desnecessária e, na minha opinião, mesquinha nesse contexto. Randolph, que eu respeito como senador, acabou sendo zoado pelo Ricardo Salles, que falou bem-vindo ao time, dando a entender que ele, Salles, estava certo quando esvaziou o IBAMA e fez um estrago de proporções literalmente amazônicas no meio ambiente. Randolph pegou ar, xingou o Salles, mas o Randolph está errado nessa, porque se o Amapá tinha lá seus pareceres técnicos, dizendo que as perfurações eram sustentáveis, e o IBAMA apareceu com um parecer contrário, chancelado pela ministra do Meio Ambiente, que se trancassem numa sala, de preferência com o presidente da República junto, e resolvessem a diferença por lá. Não é hora de divisão no governo, não é hora de esvaziar o IBAMA, principalmente, de insinuar que a decisão do IBAMA é política, que era a Marina tentando boicotar ele, Randolph, ainda que seja, porque o Brasil precisa dar crédito para o IBAMA. Precisa. Os poderes econômicos contra os órgãos de fiscalização ambiental são gigantes. Para que dar munição para a oposição e para o pior segmento da oposição deles? O segmento negacionista das questões ambientais. Não faz sentido. Mas tem coisa mais grave acontecendo e é por isso que eu vou voltar ao tema. A gente aguentou um inferno de 4 anos. 4 anos de ameaça à democracia que culminou em ações criminosas e golpistas. Essas pessoas precisam ser varridas da política, pelo simples fato de não serem democratas, de se recusarem a cumprir as regras do jogo. Randolph errou e errou feio, a Marina tem uma ótima imagem externa, ela soma muito para o governo, e o Lula precisa de interlocução com o Congresso, onde o Randolph tem um papel importante também. Que péssimo momento, repito, para fogo amigo. E também vou repetir, que péssimo momento para desacreditar um parecer do IBAMA. Dito isso, temos ainda a garantir a punição da pessoa que em última instância seria a maior beneficiária do golpe, já que se tornaria o ditador dessa república, Jair Messias Bolsonaro. Ele deve estar em pânico. O tenente-coronel Mauro Cid, o seu ajudante de ordens, optou pelo silêncio ontem no depoimento à PF. Um oficial militar optar pelo silêncio, isso depois de ter trocado de advogado e contratado um que é especialista em delação premiada, é de deixar o ex-chefe muito preocupado. Por quê? E aqui eu vou de novo citar a indignação dos inocentes. Quem não praticou crime, ainda mais sendo um oficial militar, não tem segredos para guardar. A culpa dele, do Cid, fica evidente no seu próprio silêncio.
Mas no silêncio dele, ele também prejudicou muito o ex-presidente da República, porque uma coisa é silenciar sobre os crimes que supostamente você praticou. Ah, eu fui lá e falsifiquei o cartão de vacina por minha conta. Outra é silenciar e prejudicar um inocente. E um inocente é amigo pessoal, ex-chefe dele, amigo do pai dele e ex-presidente da nação. Ou seja, o silêncio dele também incrimina o Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe disso. Por isso assumiu a postura Bozo, Paz e Amor. Eu sei que é sexta-feira, já peço desculpas antecipadas, mas eu vou sujeitar você, minha amiga e meu amigo que me prestigiam com a sua audiência, a um pouquinho de Bolsonaro, por duas razões. Se você não viu, você tem que ver. Como ele tá civilizadozinho agora. Parece uma pessoa educada falando. A segunda razão é que eu enxerguei na fala dele um recado velado pro Lula. Vamos ver se você vai concordar comigo. No 8 de janeiro eu repudiei as ações, ninguém podia admitir o que aconteceu, realmente uma agressão às instituições democráticas. Tá? E é isso, tá? É história e a gente procura, né? Paz. Né? Ah, ele quer paz, é história. 8 de janeiro que aconteceu outro dia é história. Vamos virar essa página. Que cinismo. Ainda diz que repudiou, como se não fosse ele o responsável, com 4 anos de falas sobre armar a população e dar a vida pela liberdade. E o não reconhecimento da vitória do adversário. Mas, continuando. Está votando aqui o arcabouço fiscal. Não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares. A gente não vai fazer uma reação, né, uma oposição radical, não é isso, é ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos como agiu no passado, nós queremos colaborar para que o Brasil aí não fracasse, não afunde, né? Repito, eleições 22, página virada. Então, governo, a gente tem 99 deputados, 2022 é página virada, vocês precisam aprovar o arcabouço fiscal e não faremos oposição gratuita. O nome disso é, vamos negociar. Mas negociar o quê? Ele mesmo deixa subentendido. É trazer para a normalidade, sem rancor da nossa parte. Espero que o outro lado também pare de falar meu nome. O que ele está propondo? Sem rancor da nossa parte, espero que o outro lado também pare de falar meu nome. Mais explícito que isso, impossível. Meu partido tem 99 deputados. Não tenho rancor. Espero que a oposição pare de falar meu nome. Ou seja, enterrem o passado, livrem a minha cara que dá negócio. Eu fico imaginando o bolsominion raiz assistindo uma coisa dessa. Que malabarismo sentimental e intelectual ele tem que fazer para não cair numa depressão profunda e ficar em posição fetal na cama. Esse é o imbrochável amputado. Mas é a fala de uma pessoa desesperada, porque politicamente também não faz sentido, é um blefe. Quem manda no PL, o partido dele, é o Valdemar da Costa Neto, que já está ficando incomodado com o custo financeiro do Bolsonaro e da Michelle para o partido, que já está flertando com o governador de São Paulo, Tarcísio, que é um potencial presidenciável. Valdemar chegou a fazer um convite para o Tarcísio ao vivo na Globo News. Convite em linguagem de político, mas é convite. Eu vou ler o que ele disse, conclua comigo. O Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, o partido do Tarcísio, vai ficar bravo comigo. Se o Tarcísio for candidato à presidência da República, vai ter que sair com o 22, que é o número do PL. Ele teve 900 mil votos em São Paulo de pessoas que, em vez de apertarem o 10, número do Republicanos, apertaram o 22 no segundo turno. É o Centrão em todo o seu esplendor. Não é que o Valdemar já tenha abandonado o Bolsonaro, e talvez não abandone, mas se o ex-presidente se tornar inelegível ou perder a força política que tem junto aos 20, 30% de brasileiros que ainda vivem na bolha dele, é rei morto, rei posto, como sempre foi na política. Então o Bolsonaro está pedindo paz, está dizendo que não tem rancor, está pedindo para a oposição parar de falar o nome dele em troca de 99 deputados que ele não tem. Na mesma entrevista à Globo News, o Valdemar adiantou que hoje, pelo menos, 30 desses quase 100 deputados já declararam que vão apoiar o governo na aprovação do arcabouço fiscal. Até acredito que entre os outros 60, boa parte ainda seja fiel ao Bolsonaro. E mais, pelo histórico pragmático do Lula, pela necessidade dele de governabilidade e pelos perrengues do governo no Congresso nesse início de mandato,
não me surpreenderia o Lula abandonando o rancor. Só que não é só o Lula que tem rancor contra o Bolsonaro, é também parte da Polícia Federal que foi humilhada e impedida de trabalhar por não ser governista. É o Supremo Tribunal Federal que foi ameaçado e achincalhado por 4 anos, inclusive com campanha difamatória e ameaça à vida e à segurança dos ministros junto a milhões de brasileiros. E é a parcela do Ministério Público que se constrangeu com o alinhamento da PGR com o governo passado. Aliás, o próprio Aras está bem receptivo, né, agora que o governo é outro, para as denúncias contra a oposição, porque o Aras, isso ficou claro, é mais político do que procurador. E como eu acabei de lembrar, rei morto, rei posto. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante para concordar comigo ou me explicar por que eu estou errado. Um ótimo final de semana para você, lute pela democracia.